Pessoal, vamos começar. Quanto antes começar, antes terminaremos. Essa aula de hoje é uma continuação da anterior, onde o ponto que nós paramos foi esse aí, onde nós tínhamos uma sensibilidade do nosso olho diferente para a visão diurna e visão noturna. A fotótica é visão diurna, escotópica a visão noturna. Então, essas duas curvas de sensibilidades vão definir, ou uma delas já, né, vai definir o que você realmente está enxergando, tá? O quanto você está enxergando. E um exemplo bem qualitativo que a gente fez na última aula foi você pegar essa curva de sensibilidade, que é uma curva que mede quão sensível é seu olho, multiplicar pelo espectro de emissão da lâmpada. Eu tenho agora a curva que você realmente está enxergando. Se você integrar essa curva, você consegue saber quanto de luz visível você está enxergando naquela lâmpada. Só fazendo uma pequena revisão. Então, se eu tiver agora, o nosso exemplo foi o LED, né? Um LED que tem uma irradiância em watts por metro quadrado para cada nanômetro, entre 400, 500, 600, vai ser algo assim. Isso é emissão. A pergunta é, o que você realmente está enxergando? Depende do seu detector. Então, a curva fotótica, que tem um pico em torno de 555. Então, mais ou menos ali, você vai ter essa curva de sensibilidade aqui. Do olho para visão diurna. Tá? Como que será a multiplicação disso aqui? Você concorda, né? Se você é pouco sensível no azul, nessa região aqui, se é pouco sensível, esse pico aqui de emissão, ele não vai ser muito importante, você vai ver pouco ele. Professor, o eixo de baixo é o comprimento? Comprimento de onda. Então, a curva resultante, vou desenhar aqui embaixo, vai ser algo como essa sensibilidade, eu posso chamar de um S de lambda aqui, né? O livro usa S de lambda e o I aqui, I de lambda, intensidade. Então, a multiplicação I de lambda vezes S de lambda vai ponderar o que você realmente está enxergando. Que vai ser algo como um pico pequeno aqui, um maior aqui e assim. Qual que é a luz agora visível? Qual é a luz detectada pelo seu olho? Área sobre a curva. Toda essa região aqui você detecta. Então, se você quer saber a potência, não a potência do seu LED lá, 15 watts, mas a potência luminosa do seu LED, 15 watts, potência de emissão seria o quê? Seria a área sob
sob essa curva aqui. Se eu integrar isso, aquela unidade lá em cima, watts por metro quadrado por nanômetro, ela vira watts por metro quadrado. Isto é uma densidade de potência. Então, essa unidade aqui gera watts por metro quadrado, que é a densidade de potência. Eu falo potência porque se você desconsiderar por metro quadrado, ou seja, se você colocar um LED e ver quanto que ele está emitindo, você mede quantos watts. Se você quer saber quanto que ele está chegando numa superfície, ou seja, uma certa área, então você tem que pegar aquela potência, medir a área que ele está irradiando, aí você vai ter watts por metro quadrado. Tá? Isso é potência luz, né? Densidade de luz. Desculpa, densidade de potência. Agora, a densidade ou a potência luminosa é aquela que é detectada pelo seu olho, que eu vou chamar de potência visível. Você pode definir como uma constante integral de 400 a 700, que eu chamei de S de lambda aqui, vezes I de lambda, e integral em lambda. Isso se faz numérico, né? Porque essas curvas nunca são tão fáceis de representar de maneira algébrica. O que está acontecendo aqui é a potência visível para o seu olho. E a única diferença é quando esse K for igual a 683 lumens por watts, você consegue medir a potência visível, potência fotótica. Potência visível para uma visão diurna. E quando este K for igual a 1700 lumens por watt, é a visão escotópica para uma visão noturna. Só lembrando, se a sua emissão ela não for potência, mas for potência por metro quadrado, então vai ser uma densidade de potência visível que você está enxergando só. Porque se o K tem esta unidade aqui, o S não tem unidade, é adimensional, você consegue ter watts, lumens ou lumens por metro quadrado. Sensibilidade do seu olho. Esse S aqui em cima. Ó. Sensibilidade do olho para a visão diurna. Que o S de lambda, ele assume diferentes valores para diferentes visões. Fotótica e escotópica. Em primeiro lugar, os nossos olhos são diferentes. Então cada pessoa tem uma sensibilidade a cor diferente. Então você precisa fazer uma média. Então se fez uma média e aí você conseguiu chegar numa curva, de sensibilidade do olho padrão. Isso aconteceu em 1931, primeira curva. Por uma comunidade esqueci o nome, mas é uma comunidade científica que estuda luz, padrões de luminosos, na França. Essas são as curvas, a verde é a visão escotópica e a tracejada é a fotópica. O problema é que você fez uma média, uma pequena ligeira ali, uma pequena mudança para a linha preta contínua para tracejada. Depois tem uma outra tracejada, tem duas tracejadas. Pense que agora que a contínua é esse padrão dessa comunidade. Então você tem uma curva padrão para o seu olho, que se usa matematicamente para você calcular quanto de potência, agora você liga uma lâmpada aqui, quanto de potência você tem
visível para o seu olho. Só que para cada pessoa vai ser diferente. Mas, na média, basta olhar para essa curva de linha cheia aqui, essa linha preta. Pronto, esse é o primeiro problema. Primeira solução do problema. O segundo é que como que eu consigo saber quantos fótons uma fonte está emitindo que realmente está sendo detectado, né? Então apareceu uma outra unidade, uma unidade não de radiometria, uma unidade de fotometria, que é a candela. Certo? E essa candela, ela originalmente vem de uma vela, né? Corresponde aproximadamente à potência de luz visível para o nosso olho de uma vela, mais ou menos. Só que você não pode manter um padrão pela vela, né? Que a vela, quanto mais parafina, mais ela queima, quanto mais oxigênio, mais ela queima, mas para condições normais, assim, aproximadamente uma candela corresponde àquela luminosidade. Então, quando você liga uma vela, acende uma vela, não liga, né? Quando você acende uma vela, você tem, então, um candela sendo detectado pelo seu olho. Só que os watts, ou seja, a potência não é aquele valor, tá? Então, agora você teve dois sistemas de medidas. Candela, luz visível, e watts, radiometria, fotometria. E você tem essa curva de sensibilidade. Na hora que você junta essas duas formas de medir duas coisas diferentes, não vai dar igual um número com o outro. O que vai aparecer? Uma constante de proporcionalidade, que é esse K. Então você vê ali que ele é um número, lumens por watts. 1 watt, não dá para fazer isso não, ia corresponder, mas isso é uma medida média ali, então você não pode considerar isso. Mas é uma constante que depende dessas duas nomenclaturas aí de mensurar a luz. Uma visível ao nosso olho e outra medindo fótons diretamente, sendo visível ou não pelo nosso olho. Mas quando você tem, por exemplo, um projetor como esse, você tem uma certa emissão que gera diferentes cores, né, na projeção, por exemplo. Mas as 3 unidades básicas de luz é RGB, nesse caso aí. Red, Green and Blue. Com essas 3 cores, você concorda, você consegue gerar qualquer cor aqui e não ter paro. Considerando as suas aproximações, né, que você tem problemas nesses padrões aí. Mas para o nosso olho, para o nosso conhecimento, consegue gerar qualquer cor. Aí, para você gerar, ou seja, essa cor, para você conseguir correlacionar com o seu olho, você precisou de 3 números, tipo assim, 3 números que mede esse RGB e que é responsável em sensibilizar o seu olho. Tipo, o que é vermelho? Beleza, chegou um foto vermelho, você fala que é vermelho. Ah, o que é azul? Ah, chegou um foto azul, você fala é azul. E o amarelo? Como é que você faz? Como é que você consegue mensurar o amarelo que chega no seu olho? Você precisa de um certo número que mede a combinação de RGB e gera aquela cor amarela. Rosa. Como é que se gera amarelo? Com RGB? Verde, azul. Amarelo faz verde e azul? Desculpa, amarelo é feito por verde e azul? Dureza, né? É verdade, né? Azul que é feito por verde e amarelo. Aí, essa é a combinação, mas aí que pigmento aí você tem ali? Não é o RGB, é o ciano, yellow e magenta, né? CYMK. Aí você pega o amarelo, pega o ciano e faz verde, provavelmente. Você tem 2 sistemas de combinação, uma que é o pigmento, né, que você usa em educação artística, né, cores, impressora, e a outra que é RGB. Olha lá como é que faz amarelo com RGB. Autoexplicativo, né?
E o outro, o CMYK, K vem do black, que você falou lá atrás, né? Azul com amarelo, não é azul, né? Tudo bem, podia ser azul também, mas aí seria uma outra combinação. Quais são os 3 pigmentos que vocês aprenderam quando estavam lá no primário? Não eram esses aqui, né? Amarelo, vermelho e azul. Amarelo, vermelho e azul. E não tá aí, né? Amarelo tá aqui, né? Uma cor, vamos considerar, isso aqui é primária, primária e primária. Então temos 3 primárias. Aí a secundária seria o vermelho, gerado pelo amarelo e pelo magenta. A secundária aqui é o azul, gerado pelo ciano e magenta. E a outra secundária é o verde. Esse sistema amarelo, vermelho e azul, né? Ele é uma outra forma de gerar diferentes cores. Então, esses 3 também podem ser considerados 3 cores primárias. Cor primária nada mais é as 3 cores da primeira geração ali, né? As principais, as primordiais, as primárias, que você usa para gerar as demais. Certamente você não tem uma reprodutibilidade fidedigna entre esses 2 sistemas aqui, porque esse aqui é usado mais para impressoras, pigmentos, e o outro mais para projeção, RGB. Eu nunca vi um outro projetor ou outra tela que não fosse RGB. Não sei se tem. Então você quer gerar qualquer cor a partir de RGB. Só que cada um de vocês, você não sabe como que é essa reprodutibilidade. Como é que você consegue ver? Vai que você tem uma deficiência de visão. Você vê menos vermelho, o outro vê menos azul. Então, se tem 3 curvas espectrais teóricas, artificiais, essas 3 curvas aí, e essas são como 3 curvas de sensibilidade que supostamente assim representariam o que seu olho está enxergando. Quando você usa essas 3 curvas aqui, você consegue mensurar 3 números que chama de triestímulos. Basicamente seriam as 3 cores que as suas células que são sensíveis à cor conseguem detectar. Com as 3 cores aqui, você consegue descrever RGB ou outros padrões de cor. Por exemplo, né, o que RGB lá que a gente falou, né, qual que é a cor que você gera aqui, o amarelo? Ali, ó, amarelo. Para você ver amarelo, você concorda que suas células, que nós temos só 3 tipos de células, né? Sensíveis ao vermelho, ao verde e ao azul. Para você ver amarelo, você precisa simultaneamente sensibilizar o vermelho e o verde. Quando isso chegar lá no seu cérebro, aí ele fala, olha, eu vi vermelho e depois verde. Mas se isso chegar muito rápido, eu vejo vermelho e verde, vai chegar uma hora e vai falar, não, eu vi amarelo. E é assim que funciona, não é? O branco é quando chega os 3 ali. Chega os RGB. Essa região branca aqui da transparência, aqui, ó, quem está iluminando? Sei lá dentro, que tipo de LED tem lá? RGB. E está gerando branco. E aí você tem lá na sua retina uma pequena parte, alguma parte das células sensíveis lá estão sendo sensibilizadas ao mesmo tempo as 3 tipos de células. E quando isso é sensibilizado, chega para o seu cérebro informação que eu estou enxergando branco. Aí, como é amarelo, eu quero produzir a partir de células sensíveis ao vermelho e verde, então eu venho aqui e eu tenho ali uma célula que não é vermelha, mas ela absorve no azul e no vermelho, no laranja, né? E uma outra célula que absorve no meio do espectro, que é aquela curva verde. E uma outra célula que absorve mais no azul. Veja que essas 3 curvas, eu estou falando células, mas não são, tá? São curvas teóricas que representariam as 3 componentes que nós temos no nosso fundo do olho. Se eu jogar agora um fóton no meio aqui, onde é que está o amarelo aqui? Onde é que está o amarelo no espectro aqui? Temos azul aqui, né? Violeta, azul, ciano, verde. Amarelo. Está em torno, que assim mais ou menos, né? Mas você acha que está chegando do seu LED lá, está chegando um fóton amarelo? Quando você vê amarelo naquela transparência anterior? Não tem fóton amarelo lá.
infelizmente. O que tem lá são fótons verdes e fótons vermelhos. Então, eles não batem aqui no meio. Ele pode bater aqui, por exemplo. Pode bater aqui, ou seja, quando eu falo aqui, eu falo assim, 520 nanômetros, 530, 540, não sei que verde que é. Eu comprei no meu quintal um LED verde, comprei 3 LEDs verdes bonitinhos para me deixar as árvores mais verdes no inverno, né? Ficam verdes. Ah, gostei, vou comprar mais 2 agora. O que aconteceu? Vieram amarelados. Aí então você vê parte do quintal assim verde, outro verde de outono assim amarelado. Por quê? Porque o espectro, ou seja, que é uma banda estreitinha do verde, que estava no verde, o segundo fabricante deu uma cagada ali na hora de produzir o semicondutor e tchum, deslocou um pouquinho ali e agora eu estou enxergando amarelo. Então chegou no seu olho fótons verdes e fótons vermelhos, 630, 640, bem longe da região amarela do espectro. E o que você enxerga? Amarelo. Isso representa que esses três, esse X médio, tem aquele X barra aqui em cima, Y barra e Z barra, só para não pensar que é um valor médio, que isso é uma informação espectral, né? Ele representa essa sensibilidade. Então você consegue agora, a partir disso, gerar 3 números, X, Y, Z, que é geralmente denominado, que representa a cor daquela combinação. E aí você pode gerar diferentes combinações de RGB, de azul, verde e vermelho, para produzir o mesmo efeito, tá? Porque você tem várias opções aqui de excitar essas 3 curvas, essas três células e ter o mesmo efeito. Aqui tem um sistema de cores chamado HSV. Tem essa numeração aqui de 0 a 360, isso porque tem uns círculos lá que mede a posição. Então não vou entrar em detalhes, mas são essas cores aí, são cores artificiais, que você gerou a partir de RGB, porque no caso aqui é RGB. Você podia fazer uma coisa similar, pegar e imprimir no seu papel lá, na impressora? Poderia. Só que para ele chegar naquela cor, nesse rosa aqui, como é que você gera rosa, ou seja, onde é que está o rosa no espectro eletromagnético? Nenhum lugar. Como é que você gera rosa? Como é que você gera tecnicamente magenta? Não, branco com vermelho fica branco claro. Vermelho e azul, baixa saturação e mais luminosidade? Uau! Temos que definir saturação e luminosidade ali, né? Pensa que isso muda a tonalidade, tem nas nuances, tudo que vocês falaram ali, mas não muda a cor, né? Se eu falar em LED vermelho e mais contraste numa borda, mais matiz, mais luminosidade, vai dar tons de vermelho, né? Pensa no espectro de cores entre vermelho, preto e branco, fazendo um triângulo assim, né? Nas bordas ali, nas quinas, as 3 cores, preto, branco e vermelho. O que você faz, vocês não vão saber, ninguém sabe não? Vermelho e azul. Aí, ó, você chutou bem? Beleza, vermelho e azul. Então vocês vão ver lá no experimento de física moderna que vocês vão colocar uma luz branca, vocês vão pegar um filtro rosinha, papel de sonho de valsa, né? Vocês colocam lá na frente, vê o que passa. Então o que passa é a cor que está vendo, né? O rosinha ali, né? E você vai ver que vai ter mais componente do vermelho, mais componente do azul e menos do verde. Pronto. Se você quer fazer uma cor rosa a partir de original, você liga um LED azul, um LED vermelho e combina os dois, se mistura, vai chegar no seu cérebro a informação ao mesmo tempo e o seu cérebro vai falar para você que você está vendo rosa. Então essa classificação aqui em cima, ou seja, são cores artificiais geradas aqui. E essa figura de baixo é uma combinação de cor, supostamente, porque não é isso. Eu não acredito muito que essa referência fez de verdade isso, né? Mas supostamente é a luz solar, luz branca, luz solar, por exemplo, né? Que passa por um prisma, acontece ali refração, a dispersão, dispersa, ou seja, para cada comprimento de onda tem um desvio e você tem no anteparo essas cores aí. Nessas 2 imagens, pode ser aqui, onde eu estou enxergando amarelo, você concorda que não tem fótons amarelos chegando no seu olho, né? Mesmo a figura de baixo,
que ela foi gerada a partir do experimento, que tinha luz amarela junto, obviamente, mas na hora que eu reproduzir aqui, não tem fótons. Ou tem? Até agora, até a informação que eu trouxe agora, eu posso lhe garantir que não tem. Mas eu não sei como que se forma a cor nesse projetor ali, então eu não sei exatamente qual que é o espectro do RGB, do red, do green, do blue. Vamos simplificar o problema. Vamos pensar num projetor aqui, numa tela, onde é que você tem ali pequenos emissores de luz, aí deve ser LED, né? O que você tem aqui para uma tela de LEDs? Aí você tem o espectro do azul, do verde, emissão, e aqui vermelho. Eu posso trazer com mais calma o espectro real disso aí, mas eu posso garantir para vocês alguns valores aqui, o que se chama violeta, né? (400, 450 nanômetros). Azul, 400 a 500 nanômetros. Verde, 500 a 570. Amarelo, 570, 590 nanômetros. Laranja, 590 a 610. E vermelho, 610 a 700 nanômetros. Eu vou deixar essa curva mais didática aqui, tá? Vocês não precisam copiar. Quem já copiou? Eu posso ter um LED azul, um LED bem estreitinho, um verde e um vermelho. O amarelo está onde? Aqui. Não é? Laranja. E qual que é o outro aqui? Um ciano, por exemplo, né? Então você não precisa luz amarela para você ver amarelo. Basta você citar as células sensíveis ao verde e ao vermelho. Isso acontece nessa imagem amarela aqui que você tem. Mas quando você for na prática reproduzir o experimento que gera aquela figura inferior ali, que é o espectro eletromagnético decomposto quando passa por um prisma, você terá o quê? Mais ou menos. Quando você tiver uma seção transversal de um prisma, entra com uma luz branca. Por exemplo, o Sol. A luz ela vai decompor aqui em vários raios. E um dos raios, posso colocar aqui um azulzinho, ele vai cair para cá. O vermelho, aqui. O verde. E o amarelo, aqui. Agora, quando você colocar o seu olho aqui, certo? Você está vendo cor amarela. Supostamente você está vendo uma coisa parecida com essa figura de baixo aí. Se você olhar uma escala assim, né? Supostamente parecido, somente. Vocês podem ver isso no laboratório de ótica. Isso. Quando vocês enxergam isso, agora sim. Aqui a luz amarela
de fato. Essas são curvas um pouco mais reais, né? De quão sensíveis são as suas células à luz com diferentes comprimentos de onda. O problema, quando você joga agora pode ser um fóton verde em 534 nanômetros, está vendo ali, ó, esse máximo. Então eu falo, vai excitar as células sensíveis ao verde. Só que você olha, se você baixar aqui, ó, você consegue sensibilizar a célula sensível ao vermelho também, não consegue? Consegue. Então isso é um pouquinho mais complexo, não é tão simplório assim, não, de que se bateu numa célula vai um sinal para o cérebro, quando bate na outra vai para outro sinal, aí recombina, então não é tão simples assim não, tá bom? Porque a curva espectral ela se sobrepõe ali, tá bom? E aí, só lembrando, né, aquela curva cinza ali é a tracejada preta, é a curva de sensibilidade da visão noturna, né, que são os cones, bastonetes. Isso. E as três coloridas são sensíveis são os cones. Quando você tem problema de visão, de detectar cores, se classifica-se como uma pessoa como daltônica, né? Isso é tão variado assim, e muitas vezes nós temos até uma sensibilidade diferente que a gente não observa. A gente não observa, não, a gente não nota, né? A gente acha que enxerga as três cores de maneira homogênea entre as pessoas. Isso começa a dar problema quando você começa a definir cor naquelas cores meio, sabe aquele verde, que é verde ou azul, né? Ou rosa, violeta. Não é questão só de definir o nome também, né? Definir o nome é outro problema também. Mas você tem mistura de cores, e aí você fica, vamos pensar assim, entre essas células ali, nas bordas ou entre elas. E aí você tem dificuldade. Por quê? Porque uma pessoa ela pode ter uma sensibilidade diferente entre o azul e o vermelho, entre o verde e o azul. Então, um ciano para ele é uma coisa, um azul é uma coisa, e para outra não, pode ser verde. Então, pensa que essa é uma das dificuldades que você tem de definir cor de maneira subjetiva, tá? O daltonismo, você tem especificações diferentes, que tem pessoas que têm sensibilidade somente a uma cor, então só vermelho, só verde ou só azul, não sei qual é o mais predominante, tá? E tem outros, que é o caso de você, que é sensibilidade a duas cores. Tem umas imagens aqui que representam o que você enxergaria se fosse daltônico. Tem uma maçã vermelha e verde em cima. Parece que para você só tem dois tipos de maçã aí, né? Você consegue diferenciar essa aqui dessa? Em termos de cor? Mais escuro só. Então é uma representação artística do que supostamente ele veria, né? Em vez de ele ficar relatando, ele trazer uma maçã verde, uma vermelha aqui e confundir ele, não. Aí então alguém já inventou um RGB sem a componente verde, por exemplo, né? Sem a componente verde, essa aqui, e sem a componente vermelha, para representar o que supostamente um daltônico enxergaria. E aquela velha lenda, como é que é o seu nome? Mateus. E aquela velha lenda que quem é daltônico enxerga mais gradientes da mesma cor, é verdade? Tem que fazer um teste aqui. Não, se você tiver um gradiente, por exemplo, de azul, né, entre claro e escuro, supostamente você teria mais capacidade de resolver tons diferentes da mesma cor, enquanto que nós não. Nunca você notou diferença em relação a isso? Tudo bem, se eu lembrar, vamos fazer um teste com você ao longo do semestre. Provavelmente você não enxerga número nenhum aqui também, né? Outra coisa que quer saber se é verdade, hein? Por que daltônicos conseguem melhorar a visão colorida, né, de um objeto, chegando ele mais perto, focalizando ele bem? É verdade isso com você? Porra. Outra lenda urbana aqui.
Não mesmo? Você enxerga botão colorido nesse controle aqui? Então vem aqui agora, vou te mostrar. Não, vocês enxergam, né? É, só isso aqui só que dá pra ver. Que cor? Eu vejo marrom e avermelhado, assim. Então chega bem perto desse aqui para ver se você vê a diferença. Esse eu vejo cinza. Certeza? Essa frase aqui, não sei se aplica a todos também, né? Temos um exemplar aí que não funcionou. Mas funcionou ano retrasado, acho que foi retrasado, a pessoa, quando ela quer realmente saber a cor, pode ser de um objeto extenso assim, né? Chega bem perto assim, esse aqui é verde, né? De jeito. A suposta explicação, não sei se porque por você não funcionou, é que quando você aproxima, então, esse objeto verde, gera uma imagem no fundo do seu olho. Então você tem uma deficiência de células sensíveis ao verde, no caso aí. Quando você chega bem perto, essas células que são deficientes, elas não são provavelmente ausentes, elas estão em baixa concentração, as células sensíveis ao verde. Estando em baixa concentração, no lugar que ela supostamente está em maior concentração, mesmo estando abaixo do normal, é na região da fóvea. Então quando você chega perto, você joga mais informação na fóvea. E aí você consegue gerar um estímulo e aí você consegue detectar a cor verde. Provavelmente você não tem, então, a baixa concentração, você tem a ausência de células sensíveis ao verde. Alguém pode apagar a luz no fundo ali? Vou fazer um teste aí. Bom, você, Matheus, né? Se quiser beber uma água, pode beber uma água, tá? Que não vai dar muito efeito, eu acho. Mas a gente pode tentar. Essa aqui é uma bandeira. Aí vocês precisam fixar um ponto no olho, um olho num ponto aqui, numa estrela, né? Bom, quem estiver dormindo, acorde pelo menos, né? Então você coloca ali, fixa no meio da bandeira, que é algum lugar, numa estrela como essa. Fiquem paradinhos, com o olho parado, estático. Quando estão fazendo isso, que aquele objeto, esse objeto aqui, está gerando uma imagem no fundo do seu olho e as células estão sendo bombardeadas constantemente com a mesma cor. Quando passar para o próximo slide, que é branco... Nossa Senhora! Bate o olho de novo nesse pontinho preto aí. Não é o mesmo efeito? Mesmo efeito. Pronto. A pergunta é, por que você olha para o laranja e depois você passa para o branco e você vê... Laranja não, desculpa. Para o magenta, a parte de fora ali, né? E aí você passa para o branco e você vê verde. Mas por que o verde sobressai? Porque você vê verde ali no branco, né? Porque as outras estão saturadas. Pensa assim. Mas quais são as outras? Tem 3 tipos de células sensíveis à cor: azul, verde e vermelho. Magenta é, segundo nosso amigo, azul e vermelho. Então, quando você está olhando para essa imagem aqui, lá no fundo dos seus olhos, essas 3 células, só 2 estão trabalhando. Muito. Estão saturando. Aquelas reações químicas aí de pegar aquela reação química, gerar uma transferência, mudança de forma de uma molécula da rodopsina, opsina, não sei o que, joga o sinal para o cérebro, volta de novo, fica trabalhando aquele negócio, satura, ela está cansada, está gastando seus nutrientes, suas disposições, seus cromóforos disponíveis aí nas células. Quando você passa para a próxima imagem, você está bombardeando agora aquelas células com a mesma proporção. Azul, verde e vermelho. Só que o verde, o azul e o vermelho estão já saturados, né? Estavam saturados porque já estão trabalhando um certo tempo já. E aí você sobressai o verde. Só que depois de alguns segundos, você já repõe, ou seja, vamos falar assim, a composição bioquímica em torno dessas células ali, e você já elimina essa saturação. Não vou entrar em detalhes que nem eu sei a bioquímica, mas você volta então
a enxergar normalmente 3 cores. O magenta é azul e vermelho. Aqui agora, quando você olha para o azul, você está saturando somente o azul. Então, quando você passa para a próxima, você supostamente vai estar disponibilizando mais... Desculpa, você está deixando mais sensível as células verdes e qual? Vermelha. E aí você vê... O que vocês viram? Você está sensibilizando, já que você não sabe a resposta, vocês olham para a cor. O azul, que está sendo saturado agora, as células sensíveis ao azul estão sendo saturadas. Quando passa para o próximo, vão ficar mais disponíveis as células amarelo. Por que amarelo? Que é a combinação do verde com vermelho. Ou tá aí para não esquecer a gabarito. Alguém pode ligar a luz no fundo lá? Que eu pareço um fantasma no vídeo aqui, que estou de preto aqui ainda. Porque uma vela queimando de parafina, ou um filamento de uma lâmpada é amarelada, ou laranja, dependendo do quanto você coloca aí de potência, né? Ou porque quando você vai fazer um churrasco, um dia de chuva, e não pode usar a churrasqueira que está muito longe, no fundo do quintal, você liga uma churrasqueira elétrica, e aquela churrasqueira elétrica ela fica vermelha. Eu expliquei por que isso? Expliquei não, né? Não. Efeito Joule é termodinâmica. Vamos pensar em luz. Por que esse negócio aqui é amarelado? Ela é uma luz branca? O que é uma luz branca? Luz branca, vamos pensar que tem uma emissão de todos os comprimentos de onda, desde o azul até no vermelho. Só que não na mesma proporção. Né? Como eu mostrei com o LED branco lá atrás, eu tenho um pico no azul, tem uma depressão no ciano, tem uma subida no verde e decresce para o vermelho. Aquilo lá gera branco. Tá? Como pode? Não sei. Como pode gerar branco? Se eu ensinasse para vocês que aquela espectro, aquela característica, eu ia perguntar para vocês, qual é a cor daquele LED? Ah, vai ser azul com verde. Então vai ser um LED ciano. Né? Mas não é um LED branco. Então essa combinação ali, ela é muito sutil, tem que tomar cuidado. No caso do LED, você está estimulando muito as 3 células, então as 3 células estão mandando informação para o cérebro e pronto, dá uma informação branca. Nesse caso aqui, o espectro dessa lâmpada é esse espectro aqui. Você tem a ultravioleta, aquela região aqui visível, e depois infravermelho. Pensa que a churrasqueira está fria ainda, né? Fria assim não, 100 graus. Dá para queimar o dedo. Essa curva aqui está deslocada para a esquerda, para a direita de vocês. Então o pico está aqui. Então esse máximo está aqui assim mais ou menos. Quando começa a esquentar cada vez mais, ela começa a deslocar e um rabichinho aqui começa a entrar, do espectro de emissão começa a entrar no visível. Então você começa a enxergar vermelho. Tá? Se você não consegue fazer isso com a churrasqueira, mas consegue fazer com filamento tungstênio, que é esse filamento dessa lâmpada ali. Esquentar ainda mais, temperatura ainda maior. E aí você consegue ter um perfil como esse. Tendo um perfil como esse, você consegue enxergar ali que na primeira parte aqui, essa região aqui emite fótons com que cor? Vermelho. O outro lado emite fótons violeta, tá? Então, nesse caso aqui, um caso real, tem o fóton todas as cores ali, chegando no seu olho. O problema é que, de novo, se eu não mostrar essa lâmpada para vocês, mostrasse somente esse espectro, para, ó, o espectro da lâmpada é esse, que cor é essa lâmpada? Eu falo que é vermelho. Mas, vocês já podiam prestar atenção que a resposta não é tão simplória assim, que a gente já acabou de falar que o nosso olho tem sensibilidades que mudam, e aí talvez
podia dar uma resposta diferente. E a resposta diferente é a seguinte. Professor, se eu esquentasse mais essa lâmpada, supondo que esse filamento não ia explodir, ia ficar branco? Sim. Não, branco? Como branco? O que é branco? Ela não é branca isso aí? Mas se eu esquentasse mais essa lâmpada? Que cor que é o Sol? Branco. Não. O seu Sol não é o mesmo que o meu. Que cor que é o Sol? Amarelo? Não olhe para o Sol, por favor, tá? Não olhe, não olhe, não olhe, não olhe. Criança que pinta Sol de vermelho vai pro psiquiatra, psicólogo, não. Porque ele já vê o negócio assim, vê o apocalipse, né? Não. Mas eu acho assim, devia ser mais vermelho que amarelo, né? Quando você consegue ver a cor dele, tá no pôr do sol, de manhã, à noite, né? É mais complexo que isso, tá? Tem que a luz que sai de lá, o espectro não é o mesmo que chega aqui na Terra e não é o mesmo que chega no fundo do olho. Então... Mas o que é o branco? Que luz sai daqui? Branco. Mas você concorda que se eu... Vamos pegar uma superfície mais polida, um branco mais polido. Não, pode ser bem opaco mesmo, é verdade. Pode ser bem opaco. Aqui, ó. Se eu jogar essa lâmpada ali, jogar ela contra aqui, então primeiro eu meço o espectro da lâmpada, esse espectro que vocês estão vendo aí. Aí eu jogo aqui e ela reflete. E eu meço novamente o espectro. Como é que vai ser esse espectro? Vai ser igual. O que faz isso aqui, ele só reflete de maneira difusa. Tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes ali, que é meio... Tem que explicar outras coisas. O que acontece se você, o do rapaz do boné virado ali, se você começar a aquecer cada vez mais isso aí, aquele pico vai deslocando. Se você chegar na temperatura que o Sol está, aquele pico vai ficar bem no meio do verde. Então do verde e amarelo ali, né? Você tem o problema do Sol, que você tem um espectro que é centrado em uma cor, e a cor que você associa a ele não é também a mesma, né? Porque depende do quê? Depende da sensibilidade do seu olho. E agora vamos explicar esse problema aqui primeiro, depois vocês pensam no Sol que vai acontecer. A questão é a seguinte. Aqui, eu tenho 3 curvas. A primeira curva que cresce para cá é a curva da sua lâmpada, tá? Só aquele segmentozinho ali do espectro visível. Então isso aqui é fluxo radiante de uma lâmpada, uma vela, com intervalos de 20 nanômetros. Essa curva aí, similar à anterior. Quando você pega agora essa linha com as bolinhas brancas aqui, bolinhas vazadas, você tem o quê? A eficiência espectral do seu olho. Quando você quer saber agora, quanto que eu realmente estou enxergando de luz visível, qual que é a solução? É multiplicar essa sensibilidade espectral do olho pela lâmpada, né? Como eu expliquei nos slides anteriores. Quando você fizer isso, olha o que acontece. Essa curva aqui, ó, que tem essa área achurada aqui. Vocês conseguem perceber isso? Não precisa nem fazer conta, né? Você tem uma gaussiana e multiplico por uma reta ali, ó, aquela gaussiana dá uma... Não é uma gaussiana, mas uma curva, perfil gaussiano ali, né? Ele dá uma deslocada. Aí você integra essa área e você consegue saber a potência luminosa, como a gente fez no slide anterior. Só que você viu onde é que está o pico aí já? Amarelo. Então o seu olho é sensível mais ao verde, menos para o amarelo, menos ainda para o vermelho, mas na hora que você é iluminado com uma luz muito intensa no vermelho e medianamente no amarelo e menos ainda no verde, o resultado é uma ponderação ali e você acaba enxergando ela nem vermelha
que supostamente você podia achar que era vermelha, nem verde, que você pode falar supostamente que meu olho é mais sensível para o verde, mas sim uma coisa intermediária. E uma coisa similar acontece para o nosso Sol. À noite todos os gatos são pardos. Já viram isso? Ditado popular sem vergonha? Né? Se você chegar à noite, você vê os gatos da vizinhança passando no seu quintal, usando somente a noite de luar, né? Não pode ser mais que isso, não pode ser iluminação artificial. Você não consegue saber a cor do gato. Jamais. Você só vê tons de cinza, marrons, contraste, sabe? Você vê aquele gato meio... Quantos gatos tem nessa figura aí, por exemplo? 2? Que doideira! Isso é uma foto real aí. Ninguém viu o terceiro ainda? Tem 2 olhos que você supostamente achou que era um gato, né? Aê, atrás, um terceirinho dormindo lá, né? Não, mas é bem nítido o gato depois. Então isso é uma cor que eu fiz no Photoshop lá, tirei as cores, deixei só em tons de cinza. E esses gatos são assim mesmo à noite. Eram assim, morreram tudo já. Mas... triste. Essa é a cor original. E bem colorido ainda, né? Fora a brincadeira, por que à noite os gatos não têm cor? Nossa senhora, dá 10 pra essa menina, né? Professor, o senhor errou na pergunta. Tem cor, é que a gente não enxerga. Não. Mas é verdade. Sejam criativos e certos nesses conceitos na prova, mesmo, né, eu perguntando o óbvio, né? Mas é que você à noite isso funciona os bastonetes, certo? Isso aqui é uma ilusão de tamanho. Quando vem no horizonte, aquela lua cheia, ela fica gigante, enorme, né? Fala, nossa, que lua grande. E depois, meia-noite, aquela lua está menor. Se vocês pegarem, por exemplo, uma régua, pegar assim, a distância do polegar, que vocês colocam uma régua aqui para medir o tamanho da lua no horizonte, aí você guarda o valor para não esquecer, nota, e depois mede novamente lá em cima, quando tiver mais meia-noite, 11 da noite, o tamanho vai ser o mesmo. É só ilusão, coisa da sua cabeça. E aqui também, esses 2 monstrinhos aqui são do mesmo tamanho. Vocês não duvidam não, né? Geração Z, geração Y, assim não duvida mais. Antigamente tinha que mostrar lá com uma régua que era do mesmo tamanho. Mas quem duvidasse, não, pode pegar o slide amanhã e colocar uma régua no monitor e chegar à conclusão. Sacanagem mostrar só a sombra da mulher nua, né? Ó. Isso não é uma pessoa girando, tá? Isso é apenas uma representação artística, uma pessoa girando, tá bom? Alguém conhece já essa ilusão? Ilusão de ótica? Alguém conhece já? Já viram? E qual que é a ilusão? Bom, horário e anti-horário é assim, olhando de cima, vamos fazer uma referência. Olhando de cima, horário ou anti-horário. A minha está girando agora horária, mas depois muda depois de minutos. Acho que ela cansa. Olhando de cima para baixo, quem está enxergando o sentido horário? E anti-horário? Anti-horário só um? 2? Opa, virou agora a minha aqui. Virou. De novo, quem está vindo agora? A minha agora é anti-horário aqui. Oi? Não?
Você olha para a moça, aí você faz de conta que você não vai dar muita bola, assim, você olha para o lado, olha de novo, daí, ó. Olha lá, ó. Quem não consegue ver os dois sentidos tem mente fraca. Tem que controlar essa imagem, caramba. É vocês que definem isso aí. Alguém já viu nos dois sentidos aí? Isso aí. É isso aí. Lentamente vocês dominam a mente. Né? Olha a sombra dela, isso não é fácil. Por que isso é uma ilusão? Tecnicamente, assim, vamos pensar em filosofia básica, bem redundante, bem simplória, bem simplista, assim, bem... Por que ela gira, às vezes, num sentido e, às vezes, em outro sentido? Em primeiro lugar, a gente está claro que não tem pessoa nenhuma ali, né? A segunda ilusão, segundo o principal que faz essa ilusão acontecer, é que na sua cabeça você está imaginando a sombra de uma mulher nua ali, né? Aquela coisa toda, né? Não tem nada disso. Você está imaginando um objeto não, desculpa. Uma pessoa pode ser um objeto também, tá? Uma pessoa tridimensional, né? Que está representada por um plano. Não existe isso. Não tem como você representar um objeto tridimensional com uma coisa no plano. Você pode, tipo assim, pegar esse objeto e tirar uma foto. Aí você projeta aqui, aí eu falo, tem alguma diferença entre esse objeto e essa imagem aqui? Não. Mas na hora que você coloca um objeto em rotação, tipo assim, supostamente uma pessoa girando num sentido, que você sabe que vai ser só naquele sentido, o seu cérebro não tem essa informação tridimensional. O que ele tem aqui é pessoal, tem uma representação planar daquilo. Então, na verdade, aquele pé lá embaixo que está supostamente fazendo assim ou assim, ele está só indo de um lado da foto até no outro lado da foto. Para esse lado e para aquele lado. Não tem profundidade, não tem giro, não tem nada. Então, a ilusão de ótica, essa e uma dúzia delas acontece por quê? Pessoal, silêncio. Essa e uma dúzia de ilusões de ótica acontecem quando você quer representar uma coisa tridimensional e bidimensional. Não, a realidade é essa. Não tem? A realidade é que ela não está girando para nenhum lado. Não está girando para nenhum lado. Veja, imagine essa tela aqui, ó. Essa tela aqui, ó. É plana. Como é que você consegue fazer uma coisa girar num plano? Entendeu? Essa é a justificativa minha. Só que tem uma psicologia por trás ali, porque todo mundo enxerga para um lado, preferencialmente para um lado. Sei lá, eu acho que isso aí é... Você vê mais coisas girando para aquele lado, né? É que era mesmo? Era horário, né? É. Isso aí é psicofísica demais para minha cabeça. Agora a próxima imagem, pessoal. A próxima imagem que eu vou passar vai ser uma representação de um cubo. E esse cubo, não é um cubo aqui, mas é um paralelepípedo, né? Pensa que ele vai ter umas arestas aqui, né? Aresta? Aresta. Então, vértice, a quina aqui, vértice, não aresta. Bom, ele vai estar assim, ele vai estar inclinado. Então vai ter um vértice, ou seja, vai estar para frente aqui. A pergunta é, qual desses vértices aqui vai estar mais para fora na sua imagem? Tá? Porque se você olhar por baixo, esse cubo, esse vértice vai estar para fora. Se você olhar assim, esse vértice vai estar para fora. Entendeu? Então esses vértices vão estar numerados e vocês olham de momento, para fazer uma estatística aí de percepção,
qual dos vértices está mais supostamente representado para fora. Temos 4 opções: 2, 4, 6 ou 8. Eu vi o 6. Porque pensa uma linha ali. Isso depois de um certo tempo, como aquela sombra que gira, você começa a escolher o que você quer ver, tá? Na verdade, quando eu olhei, o primeiro ponto que eu bati foi no 4, então você vê que ele já salta um pouquinho, 4 e 8, mas depois, quando eu tô 4 e 8, eu olho no cubo de cima para baixo. E quando eu olho para o 6 e o 2 para frente ali, a aresta, né, que aí supostamente está mais certo, a aresta para fora, né? Então você tem um cubo visto de baixo para cima, tá? A explicação para isso é que você está mais acostumado, talvez, ver um cubo em uma do que em outra orientação, e aí você já lembra aquela orientação que você estava mais acostumado. Vai chegar. É o próximo. Esse disco aqui, vocês podem fazer um peãozinho em casa, imprime esse papel, quando vocês girarem ele, isso é bruxaria, assim, quem falou bruxaria antes? Agora isso vai ser bruxaria de verdade. Isso é preto e branco, você pode imprimir preto e branco ali, pode até usar o toner da impressora laser, preto, né, para garantir que não tem nenhuma sacanagem, né, porque você pode imprimir preto com RGB também. RGB não, o CYM lá, padrão de cores. Você imprime isso aqui com preto, aí você gira ele, e você olha de cima para baixo, mas tem que olhar com a cabeça mais fixa ali, para esse negócio girando no mesmo lugar, e não dar uma olhadinha e tirar. Porque essa imagem vai se formar no fundo da sua retina. Esses risquinhos aí, ó, eles vão excitar as suas células lá e você vai ver cores. Arco-íris, assim. Pôneis pulando, coloridos. Estrelinhas. Não, isso aí é fantasia, né? O que você verá são anéis ali coloridos. E essas cores não são assim espectrais, não, tá? São cores, detalhes, marrons, verdes, coisa parecida. Violeta. Por quê? Não sei. Eu escrevi um texto aqui para não esquecer da explicação, mas ele não explica muita coisa, não. A tendência para explicar isso é porque quando você gira esses padrões, você começa a excitar aquelas células de alguma forma com luz, sem discriminação de cor, né? E elas ficam excitáveis e elas mandam sinalização para o cérebro. Na hora que ela faz isso, você vê cor, porque aquela célula é sensível à cor. Disco de Newton visto por um outro ângulo. Todo mundo sabe que esse negócio fica branco quando gira, né? Não fica branco, cara. Para. Fica branco? Se você pintar como eu pintei aqui, dá uma enganada, tipo pintar bem fraquinho assim, né? Aí fica branco. Se você pegar essas coisas e imprimir na impressora, laser, né? Não vai ficar branco. Você vê assim uma tonalidade mais branca, mas você consegue ver cores sim, tá? Porque isso é um pouquinho complexo você achar a proporção das cores ali que você tem para você gerar um estímulo igual para as 3 células. Mas você consegue gerar sim, mas não assim como a gente conhece o branco dessa apresentação, por exemplo. Por que você enxerga branco? Devido à latência, o tempo de latência que ocorre no processamento da imagem. O disco, quando girado, aparenta ficar branco, correspondendo à soma das cores observadas individualmente. Pode ser resposta de questão de prova, né? Mas eu quero que vocês entendam. Se eu pegar esse disco, esses pedaços de pizzas em formato ali, esses triângulos ali, né? Se você girar ele, se você olhar para algum ponto, naquele ponto, aquela região azul, por exemplo, se você está girando ele,
aquele azul está passando, certo? Então naquele ponto que você está focalizando, está passando o azul, verde, violeta, amarelo, vermelho, outro azul, outro verde, outro laranja. Então no mesmo ponto, aquele quadradinho, pensa, vamos definir um elemento de área que é assim, estão passando várias cores. Então lá no fundo do seu olho, algumas células estão recebendo rapidamente uma informação das 3 cores, que eles são sensíveis. Então você está sensibilizando as 3 cores ao mesmo tempo, porque tem um tempo de resposta lá. Como passa isso muito rápido, então vai para o cérebro informação daquela região que tem RGB. Pronto. Se for isso para o cérebro, você enxerga branco. Tá? O problema é quando você começa a imprimir isso com cores mais vivas, o estímulo é tão grande que o seu cérebro consegue ver diferença de tonalidade. Possivelmente porque as células sensíveis ao verde são mais sensíveis, a azul é menos, então você não pode colocar muito azul, desculpa, tem que colocar mais azul, não pode colocar muito verde. Então aí começa a gerar esses problemas de discos de Newton com impressão muito colorida não geram padrão branco. Alguém conhece isso aqui? Eu não consegui explicar até hoje essa bagaça aí. Problema é o seguinte. As explicações que tem na internet, as provas, as maracutais que eles fazem para explicar isso aí, é que você não pode confiar, não tem como confiar. Se esse vestido realmente existiu ou existe e gera diferença de cor, de tonalidades, isso acontece no real, com aquela iluminação. Você não consegue, provavelmente você não consegue gerar aquele efeito que acontece no real para uma imagem, né? Esse objeto aqui, esse vestido você enxerga com uma cor, se for... O que é? É branco e dourado. E o outro é? Preto e azul. Aqui é branco e dourado. Tá vendo azul? Não, aqui tá sacaneando aqui. Aqui tá sacaneando mais ainda. Não, mas mesmo assim é dourado ainda. Não, isso aí é conchavo. Cara, imagina a probabilidade de ter 2 pessoas juntas ainda ali. Azul também do lado, Luana? Azul e preto? Pô, então esse efeito acontece até com foto? Uma explicação não explicando o problema, né? É que você tem provavelmente um estímulo que é intermediário entre 2 tipos de células ali, e aí você tem uma composição. E se você tem uma diferença de sensibilidade, que a sua sensibilidade para a minha não é igual, né? Você tem uma outra tonalidade que você enxerga. Então basta você produzir um objeto, uma imagem que tem essas nuances e gera 2 cores diferentes para você e para mim. Não explicou nada, mas eu acho que a solução é essa. O quadrado A e o quadrado B. Quem é mais escuro? Está lá em cima. Claramente. Né? Quando eu passo para o próximo slide, confesso que a gente apenas colocou, a gente não fez nada na imagem, só colocou 2 barrinhas. O efeito não fica tão drástico porque eu tinha que tampar o resto também. Deixar somente aquela parte interna das 2 retas. Aí a vizinhança totalmente vai ser apagada, aí você consegue comparar as 2 cores, elas vão ser as mesmas cores. Bom, é isso por hoje.